Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Bom, provavelmente vocês já viram, né, o tema do vídeo no título, né? Mas antes de chegar no assunto que eu quero abordar nesse vídeo, eu queria explicar o porquê que eu escolhi esse assunto. Oi! Antes da gente ir para o motivo que me levou a querer falar sobre esse assunto, eu queria avisar vocês que eu vou passar aqui no vídeo algumas outras vezes, porque eu tive alguns probleminhas durante a gravação. O meu celular acabou travando em algumas partes e eu não percebi, só percebi agora na hora da edição. E para não ter que gravar tudo de novo, eu prefiro só reaparecer aqui, acrescentar o que eu tenho que acrescentar, falar as partes em que ocorreu o problema, porque eu acho que o mais importante desse vídeo é o assunto. Então, bora pro vídeo. Bem, no vídeo anterior eu falei que eu tava meio sumida do canal por conta de algumas reformas que estão acontecendo aqui na minha casa e tudo mais. Porém, não é só isso que tem me atrapalhado, né, nas gravações. Eu comentei com vocês no último vídeo que, por incrível que pareça, a vizinha aqui do lado também grita para caramba. Sinceramente, comparando ela com a outra vizinha que eu tinha, a outra não gritava tanto, a outra simplesmente só gritava para chamar a atenção da filha mais nova e da netinha. Então, era só isso que ela gritava. Essa não, essa pra falar no telefone ela grita. Na verdade não precisa nem telefone, a pessoa pode estar lá no Japão que vai escutar ela, porque ela fala muito alto. Ah, mas é só por ela falar alto que você vai falar da falta de respeito? Não, não é só pelo fato dela falar alto. É pelo fato de que ela tem... Na verdade ela tem mais filhos, porém ela tem 4 que são menores, 2 adolescentes e 2 pequenininhos, 2 crianças. E assim, a casa que ela mora é alugada e não tem um muro atrás da minha parede ali, né? Só tem a parede da minha casa. A dona da casa já falou que queria construir o muro, porém ela fala que enquanto ela morar aí, ela não vai deixar construir o muro. Só que ela acha ruim quando alguém reclama, tipo, tá batendo na parede, dá pra parar, não é pra bater na parede, é minha essa parede. Não tem que bater, não tem que martelar, não tem que fazer nada. E não é só durante o dia, entende? É durante a noite. E não é só bateção na parede, é gritaria. Daqui desse quarto não dá pra ouvir quando eles ficam lá pro fundo, a não ser que eles venham aqui na rua. Ainda bem, assim eu consigo dormir. Mas meus pais lá embaixo, eles não conseguem dormir, porque é bateção na parede, é gritaria, é som alto e isso vai até tarde da noite. Só pra acrescentar que na casa em que eu morava antes, a casa da vizinha que eu falava que gritava, também era casa de aluguel. Eu morei naquela casa por 10 ou 11 anos, eu não lembro direito. E lá também não tinha um muro atrás da minha parede. E de quando eu morei lá, do tempo que eu morei lá, passaram 3 famílias por lá. E com nenhuma delas a gente teve problema de bater na parede, de som até tarde. Eles tinham filhos pequenos, tinham filhos adolescentes. E nenhum deles deu trabalho com bater som na parede, com barulho alto, com encheção de saco, sabe? Então, eu acho que é só um pouquinho de bom senso mesmo que falta ali. E não é só a gente que reclama desse barulho, tem a vizinha do outro lado mesmo também reclama de bateção a noite inteira na parede, de gritaria, som alto, e vai falar pra mãe alguma coisa. Ela acha ruim. Tipo, ela não gosta que reclame dos filhos dela, porém ela não dá bronca, ela não ensina, não educa, e antes que alguém venha falar, ah, mas e o pai? Pelo que parece, ela é separada, mas pelo que eu já ouvi, como eu falei que ela fala muito alto, eu já ouvi ela ameaçando os filhos, falando que vai mandar eles pra casa do pai, e eles falam que não querem ir, ou seja, o pai deve dar bronca. Não sei. O pai deve ser bravo. Ela não, ela abaixa a cabeça pros filhos, e eu acho isso eu acho isso um absurdo. Porque quem tem que ter autoridade dentro de casa são os pais, e não os filhos. Os pais aqui têm que sentar e falar, olha, você tá errado. E não o filho falar, você cala a sua boca, eu faço o que eu quiser. Tipo, isso tá errado. Então, isso tem feito eu ficar muito estressada. Eu não consigo dormir direito, tanto por conta do barulho, tanto por conta do estresse. Eu já pensei em desistir do canal. Porque assim, eu criei esse canal com a intenção de me ajudar
a me soltar mais, sabe? Aconteceu algumas coisas comigo que eu acabei me fechando, sabe? Eu não tinha coragem de conversar com o meu próprio irmão. Então, eu acabei criando o canal na intenção de me ajudar, a me soltar, a conseguir conversar mais com as pessoas. E por conta desse estresse, dessa falta de educação que eles têm com a própria mãe, eu já pensei várias vezes em desistir do canal. Porém, há um tempo atrás foi aniversário de um amigo meu, eu fui dar os parabéns pra ele e ele falou, né, que ele gostava dos meus vídeos e tudo mais, inclusive muito obrigada se você estiver vendo isso. E falou pra eu não parar. Eu falei assim, cara, quer saber, eu vou continuar. Eu não vou deixar estresse, eu não vou deixar nada me parar, porque eu fiz isso pra me ajudar e, de certa forma, tentar ajudar alguém também. Então, por conta de tudo isso que eu tô passando aqui, desse estresse, dessa raiva, eu quero falar um pouco sobre a falta de respeito que existe, tanto entre, né, a falta de respeito que os filhos não têm, vamos dizer assim, com os pais. Vou fazer uma correção que eu falei errado ali. Quero falar sobre o respeito que os filhos não têm com os pais, quanto em outros lugares também, como no futebol. Que recentemente teve um caso em que a mãe e o filho tiveram uma camiseta de um time tomados das mãos deles, uma torcedora do time rival, vamos falar assim, expulsou, saiu empurrando a mãe com a criança chorando, roubaram. Pra mim, roubaram a camiseta da criança, porque o menino ganhou do jogador a camiseta e eu acho que ninguém tinha o direito de ir lá e tomar dele, só porque não é do mesmo time. Outro local que a gente tem visto bastante falta de respeito hoje em dia também, e um que sabe, o que mais me deixa indignada é no cinema. Você paga caro pelo ingresso, né? Não só você, mas quem vai assistir paga caro pelo ingresso, mas a pessoa vai lá, ao invés de assistir o filme, ela fica conversando, fica mexendo no celular, fazendo, né, selfiezinha ali, tipo, você tá atrapalhando os outros, você não foi a única pessoa que pagou pra estar aqui pra assistir, tá? Acorda pra vida, você não tá sozinha ali. E o que eu acho mais engraçado é que tem gente que, se você reclama, tipo, viu, dá pra desligar o celular, tá incomodando a luz aí pra assistir, a pessoa acha ruim. Eu também paguei. E eu quero que você desligue a porcaria do celular, porque eu quero ver o filme e não a droga da luz do seu celular. Muito obrigada. Um outro local que a gente vê bastante a falta de respeito também é no trânsito, né? E eu não preciso nem citar exemplos, porque a gente vê isso todo dia e a todo momento. Outro lugar que a gente tem visto bastante, que as pessoas não têm respeitado bastante, são as escolas. Porque tem muito pai, tem muita mãe que manda o seu filho para lá, mas não ensina o básico do respeito e acha que o professor que é obrigado a ensinar isso. Mas assim, na escola o seu filho vai para aprender a ler, vai para aprender a escrever, a fazer conta, a saber história, geografia. É essa a educação que seu filho vai ter na escola. Ele não vai aprender a ter o respeito que era pro pai e pra mãe abordar isso desde que era um bebezinho, né? Um local em que era pra aproximar as pessoas, né? Tem acabado se tornando o maior local da falta de respeito. E eu tô falando das redes sociais, né? Da internet. Em todo lugar, nas redes sociais, existe falta de respeito. Aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, em todo lugar tem. Sempre vai ter alguém tentando ofender outra pessoa, diminuir por não gostar. Vamos falar do estilo musical, que é uma coisa que as pessoas têm atacado bastante. Eu já fiz um vídeo falando sobre estilos musicais que a gente deveria respeitar, mesmo não gostando. Tipo, se você não gosta, é só não ouvir, mas respeita o coleguinha. Você não tem que se sentir superior ao outro por isso. Você não tem que ofender a pessoa que canta a música que você não gosta. Ela só tá fazendo o trabalho dela. Você ia gostar que alguém fosse no seu trabalho e ficasse te criticando, te julgando, falando que você é um lixo e coisas do tipo? E sabe, um vídeo que eu vi recentemente também foi... Alguns caras pararam pra conversar com duas garotas de programa. Eu não vi muito bem o vídeo, eu vi meio que por cima, mas eu já achei um absurdo que eles pararam como se eles tivessem interessado ali nelas. E um dos caras simplesmente pegou o extintor e acionou o extintor em cima delas. Eu fiquei, gente, mas
Eu achei um absurdo, tipo, pra que fazer isso? Elas estão quietas ali no canto delas, não... Cara, se não te interessa, deixa ali, passa reto. Um vídeo que eu me lembrei também, que foi o vídeo em que a garota estava segurando a mãe pelos cabelos, porque a mãe não queria levar ela pra uma festa, e o pai todo calmo falando, filha, não faz isso, ela é sua mãe, né? Por que você tá fazendo isso com a sua mãe? Ai, porque ela não quer me levar pra festa. Eu não sei se eles estão certos por serem tão calmos, sabe? Por eles terem essa paciência de tentar falar com ela, dialogar e tudo mais. Ou, eu não sei, porque, sinceramente, se fosse eu ali, não precisava nem o meu pai se meter. Era eu grudar no cabelo da minha mãe que ela já me deixava sem dente. Então, eu penso assim, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por alguma criança, senta, ensina essa criança a ter respeito. Senta você também e pensa, nossa, eu não tenho muito respeito, né? Eu vou aprender a ter um pouco de educação com o próximo, ser mais respeitoso com o próximo. Porque eu acho que o mundo já tá indo por um lado muito ruim. Muita ignorância, muita violência, muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim já. Não, ao invés de tentar melhorar, vocês só vão atrás de piorar, né? Porque a pessoa tenta combater a falta de respeito usando a falta de respeito. De tipo, você tá criticando uma pessoa que não tem respeito, não tendo respeito também. Daí fica meio que... O que você tá fazendo? Você tá sendo igual a pessoa que você tá criticando. Então, deixa pra lá. Se a pessoa se tocar, muito que bem. Se ela não se tocar, vai fazer o quê? Dar uma marretada na cabeça dela pra ela entender? Não tem como, você vai preso ainda. Mas eu penso assim, voltando um pouco pro caso da vizinha aqui. Ninguém é obrigado a aturar barulho de ninguém, sabe? Ninguém é obrigado a ficar aturando filho dos outros, gritando o dia inteiro e chutando bola na sua parede ou no seu portão ou em qualquer lugar que seja, ou até dentro da sua casa, né? Se a bola cai no quintal, ninguém é obrigado a ficar aturando isso. Sejam pais, sejam mães, seja você quem for, se você tiver uma criança, ensina ela. Ensina o que é certo e o que é errado. Ensina enquanto é criança. Porque depois que cresce fica difícil de você... Ah, nossa, agora ele não me obedece mais, ele já é um adolescente. Não vai te obedecer, porque você deixou, você sempre passou a mão na cabeça desde que era criança. Então ele achava que fazer as artes dele não estava errado, que ele estava certo. E assim, educar os filhos, né, não é só dar casa, comida e roupa lavada. É você ensinar que ele tem que respeitar o próximo, que ele não pode ficar até tarde da noite fazendo barulho, porque tem gente que no outro dia acorda cedo para trabalhar e precisa trabalhar. Então eles já têm que entender, desde criança, que eles têm que respeitar o próximo. Não é, mas a criança deixa, não sabe o que está fazendo. É por isso mesmo, é por ela não saber o que ela está fazendo que você tem que ir lá e falar, olha, isso é errado, você não pode fazer isso. É por ela não saber, não entender, que você tem que conversar com ela para que ela entenda, para que ela saiba o que é o certo e o que é o errado. Não é passar a mão na cabeça, quando eu tiver maiorzinha eu ensino. Não, é desde criança que você tem que ensinar, desde pequenininho que você tem que conversar e ensinar. Eu não sou nenhuma psicóloga, mas eu acho que isso é o básico que um ser humano tem que saber, né? Que você tem que ensinar a criança desde que ela é pequenininha. Não é, depois quando tiver maiorzinho. Porque depois quando tiver maiorzinho ela já vai ter aprendido que ela pode fazer o que quiser. Que você não vai dar bronca, que você não vai fazer nada. Eu não tô falando que você tenha que bater na criança, que você tem que espancar ela. Não. Senta, conversa. Deu bronca, chamou atenção, continua fazendo, põe de castigo. Não tem que ter medo, mas o meu filho vai ficar com raiva de mim porque eu tirei o videogame. Não vai ficar com raiva de você. Ele vai entender que você está fazendo isso pro bem dele. Uma hora ou outra ele vai entender. Então é isso, eu queria muito trazer esse assunto para vocês por conta do que está acontecendo aqui, do que tem acontecido. E porque eu acho muito importante também, porque hoje em dia a gente vê que a falta de respeito está muito grande. Né? A gente vê que as pessoas não respeitam ninguém por nada, por nada. Às vezes coisa boba, mas não tem respeito por nada. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, ou
com quem vocês acharem necessário. Deixa o joinha se você gostou do vídeo. Se inscreve se ainda não for inscrito e muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. As minhas redes sociais vão aparecer aqui, também vão ter o link na descrição. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!